Vida Fortis, um programa do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, CDIJ, da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória. Coordenação de Alvarino Pinheiro, Letícia Leal, Bárbara Faria e Marina Silva. Fortis, um lugar seguro onde te tornas mais forte. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Nós, um podcast que é dinamizado com o curso de Animação Sociocultural da Escola Secundária Vitorino Nemésio e o CDIJ Fortis da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória. Hoje temos um dia muito especial, vamos começar aqui, temos o estúdio cheio, estão todas as jovens, ou quase todas, porque duas das jovens estão noutro projeto, mas estamos todas em estúdio para falar de um tema que foi escolhido pelo grupo logo no início, até por ser um tema que é natural que com 17, 18 anos nós tenhamos também interesse em falar sobre isto, por ser um tema atual e por ser um tema pertinente, que é o tema da sexualidade. Então, estamos aqui todas, muito obrigada às meninas que também deram aqui uma volta à sua agenda para estar aqui na gravação. É importante também que o nosso podcast, que está, na verdade só temos mais uma edição, lance já o repto para o próximo ano mantermos este desafio. Vocês que vão estar no 12º ano, o último ano do curso, já gostava de vos deixar também este desafio para continuarmos este projeto, que acho que foi, ou pelo menos para mim, tem sido muito gratificante estar aqui convosco, conhecer as vossas opiniões e também dar aqui um bocadinho vez e voz aos jovens, que acho que é muito importante. Ora, então, para começarmos, não sei quem quer, hoje está toda a gente com o microfone à frente, o que é um desafio importante e interessante, porque depois temos que tentar não nos atropelarmos umas às outras, mas vai correr tudo bem. Então vamos falar um bocadinho do que é isto, a sexualidade, ou para vocês, o que é este conceito, o que é que ele representa para vocês? Eu acho que a sexualidade vai muito mais além do que a gente pensa do que é, porque muita gente pensa que a sexualidade é só tipo sexo, doenças, mas também tem a identidade, a própria sexualidade de identificação, por quem sentimos atraídos, romanticamente como sexualmente, porque há pessoas que até sentem-se atraídas romanticamente por umas pessoas e sexualmente por outras. E acho que no fundo é um tema bastante complicado, mas pode ser aprendido se a pessoa tiver muito respeito e disponibilidade a querer aprender sobre. Boa, Maria Oliveira, tu deste aqui um testemunho interessante e importante. De facto, a sexualidade é algo muito complexo. Acho que mais que complicado é complexo. Sim. E também é vivido de forma diferente de pessoa para pessoa. Mas alguém quer partilhar o que é que entende também como este conceito? A Maria falou aqui de algumas coisas, acho que foram importantes. De facto, não se reduz ao ato sexual, como algumas vezes nós ouvimos. Não se reduz também à questão da reprodução, não é? A gente não tem sexualidade só para ter bebês. Uhum. E também trata-se muito da questão também da escolha, que acho que vamos falar um bocadinho mais à frente, a questão também de nós termos o direito de podermos escolher com quem nos queremos envolver e com quem pretendemos, não é, ter um relacionamento, seja ele íntimo ou não, mas termos sempre o direito de escolher e de parar, mesmo quando até estamos envolvidas com alguém, temos o direito de dizer não, eu agora não quero, ou isto para mim não, eu estou ok até aqui, mas daqui para a frente não está ok. Ora então, muito bem, a sexualidade, falaste aqui de uma questão importante. Recentemente foi celebrado o dia 17 de maio, Dia Internacional para a Eliminação da Homofobia, Transfobia e Bifobia. O que é que vocês acham deste dia e se faz sentido efetivamente assinalar este dia? Eu acho que faz plenamente sentido, porque há tantos dias que... como é que eu vou te explicar? Por exemplo, temos o Dia da Mulher, temos vários dias assim marcantes para todas as pessoas e acho que estas pessoas em específico também são pessoas como nós, acho que têm o mesmo direito que nós e acho que eles sofrem mais discriminação
muitas pessoas ainda vivem com aquela mentalidade antiga de que os homens têm que ser com as mulheres que não, essas coisas assim. Então eu acho que esse dia é muito bom para... Atualmente já não há tanta essa discriminação e ainda bem. Mas esse dia é muito importante para os futuros jovens, não é? Por exemplo, nós outro dia tivemos a ver um filme aqui no auditório que acho que é do projeto Queer. Pronto, o meu inglês não é muito bom. E o filme foi muito bom. Eu só tenho uma coisa a apontar, que ele era demasiado extenso. Mas o conteúdo dele era muito interessante. Muito mesmo. Então o que é que falava? O que era? Falava sobre uma rapariga que estava-se a descobrir e que chegou uma amiga dela dos Estados Unidos, Canadá, pronto, de viagem, e ela apaixonou-se por essa amiga e essa amiga apaixonou-se por ela e pronto, foi ali um rolo e depois a amiga acabou por se ir embora e o final é meio confuso porque a gente só vê essa tal rapariga que se descobriu num autocarro com o amigo que é homossexual e que sofreu muito com a parte do pai. Essa foi filmada em São Miguel e aparecia muito a parte da homofobia, da discriminação sim, contra pessoas homossexuais. E tinha a parte do Espírito Santo em que a pressão em que o pai, esse tal rapaz homossexual, foi vestido de mulher, como aquilo que ele se sente bem, e o pai disse que ele era bicha, que ele era isto, que era aquilo, naião, em frente daquela gente toda, e disse para ele ir trocar de roupa, o que foi mesmo muito feio, e os amigos se alteraram todos para lhe ajudar, e eu achei isso um ato muito bonito da parte dos amigos, mas esse filme é muito bom para, especialmente, eu acho que muitos pais deveriam ver, especialmente aqueles que têm a mentalidade mais antiga, para perceberem que hoje em dia é normal e já devia ter sido normal há muitos anos, mas agora é uma coisa atual e que pronto, devia ser mais falado. Pronto, já é falado, mas acho que depois Está-se a desenvolver mais. Eu posso acrescentar também que eu senti aquele filme de uma forma diferente dos outros filmes, porque primeiramente passou-se numa ilha e tem muitas traduções da ilha, tipo o tal Espírito Santo. Eu senti tipo uma conexão àquele filme pelo sotaque, que vou ser sincera, não percebo muito São Miguel, é um bocadinho complicado para mim, é quase chinês, mas senti uma conexão pela língua, pelas traduções e por a maneira que eles xingam. Tipo, o naião é uma coisa que se diz muito aqui, é uma palavra muito feia e magoa mesmo. Então é uma coisa que eu gostei no filme, é que tinha momentos de silêncio, que a gente tinha mesmo, tipo o final, a gente tinha que fazer o final da maneira que a gente achou que era. Eu acho que o filme tinha muita coisa para se fazer ali, na nossa cabeça. Interessante, Maria, muito interessante. A verdade é que estas questões... surgiu-me aqui uma questão, não sei se vocês querem refletir sobre isso, que é a Beatriz Andrade dizia que não é esta visão da homossexualidade ou da transexualidade, parece-me que estavam a falar de uma pessoa trans, que na verdade nós dividimos, não é, entre pessoas cisgênero, ou seja, eu nasci no sexo feminino, identifico-me como mulher e tenho uma orientação sexual homossexual, ou seja, eu sou uma mulher cis. Contudo, uma mulher que tenha nascido de sexo feminino, mas que não tenha uma identidade de género feminina, neste caso identifica-se como de género masculino, e depois quer exercer também os papéis de género masculinas, aqui estamos a falar de uma pessoa trans. A palavra trans, pessoalmente não gosto que ela diz, no seu sentido é que alguém está a transgredir, não é? Está de alguma forma a quebrar o que é esperado, e eu não gosto muito, porque acho que isso já mostra que estas pessoas de alguma forma não estão a fazer algo que é certo, e isso não faz sentido para mim. Acho que cada pessoa deve fazer aquilo que se sente bem e com o qual se identifica. Mas quando tu falas que isto é uma coisa, não é do passado, vocês acham que a vossa geração está mais disponível para a presença de pessoas que não são cis, ou seja, que podem ser homossexuais, transgêneros, bissexuais? Vocês acham que a vossa geração aceita mais ou de alguma forma disfarça melhor? Eu acho que de alguma forma disfarça.
Então a rima não tem piada nenhuma, não? Eu acho que a cultura do cancelamento, que não sei se sabem o que é, diz alguma coisa errada na internet ou pessoalmente as pessoas cancelam, deixam de ser tuas amigas e começas a pedir seguidores, coisas assim que são mais importantes socialmente, assim, na nossa popularidade. E eu acho que os nossos jovens, a gente fica mais em silêncio com certas coisas para não ficarmos sem amigos. Temos, de certa forma, medo de dizer a nossa opinião, medo de sermos cancelados. Eu acho que ainda existe muita gente da nossa idade que tem uma mentalidade completamente igual antigamente. Só que disfarça, ou não diz nada, ou guarda para si, ou acaba por explodir um dia e explode com uma pessoa que está só ali a viver a sua vida e a ser de maneira que é. Eu acho que também pode ser influência das famílias. Tu tens uma família, a Erika Godinho está a falar. Quando tu tens uma família mais tradicional, não é? Uma visão mais tradicional, de facto não deve ser muito fácil sair do armário, como é usada a expressão, não é? E tu te assumires, e nós vemos muitas histórias destas. Há pouco tempo participei, estava-vos a partilhar que tinha participado no segundo Congresso Internacional para a Saúde e Educação Infantil-Juvenil, aqui na Ilha Terceira. E foi uma coisa mesmo fantástica, um evento fantástico, e uma das partes tinha a ver com as questões da sexualidade, foi um dos painéis, e vi um spot, um anúncio, que era, tu vês uma pessoa a chegar a casa no Natal e a preparar um jantar e batem à porta, e quando a pessoa abre a porta está uma pessoa trans, não é? Toda arranjada, e tu vês duas pessoas do lado de fora da porta que percebes que são os pais dela, e há um silêncio assim awkward, tipo, quem é esta pessoa? E depois o pai quebra o silêncio e diz: olá, filha. E confesso que vocês já me conhecem, eu fiquei com a lágrimazinha logo no canto do olho, porque pensei, bolas, deve ser também para um pai ou para uma mãe, não é, que de alguma forma criaram uma expectativa, não é, em relação a um filho ou uma filha, perceber que este caminho, de alguma forma que ele está a construir, não é aquele que é socialmente, não é, se calhar, o mais fácil, porque eu diria que continuamos a ter um caminho bastante difícil e que implica muita coragem para uma pessoa homossexual ou transexual ou bissexual, porque os bis, não sei se vocês têm essa noção, há muito mito de que os bis estão indecisos, ainda não sabem bem o que é que gostam. Isso é falso, é um mito. Não é? É tipo, ele ainda não sabe ou ela não sabe o que é que gosta, então está a experimentar. Isto não é, é uma orientação. Ou então uma pessoa bissexual que está a namorar com o sexo oposto e diz: agora não és bi, és hétero, que estás a namorar com o sexo oposto e deixas de ser automaticamente bi. Já ouvi muito isso também. Aqui estamos na esfera mesmo da questão da orientação sexual, e a própria sigla LGBT, neste caso LGB, ela fala da questão da orientação sexual, lésbicas, gays, bis, fala da questão orientação. Depois, quando entramos no TQIA+, aqui já estamos a entrar na questão da identidade de géneros. A questão das pessoas trans, a questão das pessoas queer, não é? E o queer também é ele próprio, o conceito é a política que está por trás, as políticas de defesa das pessoas LGBT. É muito mais do que ser alternativo para algumas pessoas. A questão intersex, não é? Há pessoas que nascem com os dois sexos à nascença e que não lhes é dado o direito de escolher qual é o sexo que elas querem, ou seja, é logo removido o sexo preponderante. Neste caso, muitas vezes é removido o pênis, não é? E os testículos, e a pessoa nem sequer teve opção, e depois, mais tarde, se calhar, vem a perceber que tem os gónadas sexuais femininos ou masculinos. E as questões há pessoas assexuais, que eu acho que às vezes também ninguém se lembra que há pessoas que não se identificam com nada, com sexualidade de forma nenhuma. E isso também existe. E mais porque, na verdade, este espectro que é a sexualidade é mesmo um espectro. Nós andamos quase como um ioiô. E isto tu não tens que ser igual à pessoa que está ao teu lado. E acho que aí está também a mensagem que muitas vezes nós tentamos passar aos jovens, e vocês jovens também têm que passar umas às outras,
que é, tu não tens que ser igual, porque a tua amiga gosta de rapazes e até porque já teve uma experiência com raparigas, e isso também não tem que te definir, não é? Teres uma experiência sexual como uma pessoa do mesmo sexo não te define na tua sexualidade, desde que seja consentido, está tudo certo. Muito bem, meninas, então este tema só por si dá panos para mangas. Infelizmente continuamos, embora já não seja crime, não é, estas questões de ser homossexual, mas já foi uma doença mental, não sei se vocês têm noção, e infelizmente ou felizmente, não sei se o nosso caminho não é para as questões do panorama político, será para facilitar a vida destas pessoas que têm o direito a escolher. Muito bem, então agora vou lançar outro tema, antes que vocês percam aqui a energia, que tem a ver com a questão da educação sexual nas escolas. O que é que vocês acham sobre isso? Acham que é importante? Acham que não é importante? Acham que faz sentido? Acham que deve ser na escola que se deve falar destas coisas? Acham que deve ser as famílias? Os pais é que têm que explicar as abelhinhas e como é que as abelhinhas entram na colmeia? Ou acham que deve ser uma coisa mais trabalhada por profissionais através da saúde escolar? O que é que vocês acham? Eu acho que é um assunto que é bom se falar nas escolas, especialmente das doenças sexualmente transmissíveis, mas em casa tem que se falar dessa parte de onde é que vem os bebés, não vem da cegonha. Nem da cegonha, nem abelha, nem Não. cangurus. Eu também não. Explicado de mas, uma forma nua e crua. mas acho que devia ser falar dessa parte em casa. E a parte das doenças sexuais, claro que os pais sabem, mas não sabem tanto detalhadamente quanto uma enfermeira ou algo do género que vai e fala com lá nas escolas. Claro que os pais também têm que levar os seus filhos ao médico, tem aquelas consultas, acho que é de 10 anos, 12 anos, ou é 15 anos, isso é que é alguma coisa. Essas consultas assim que é muito bom, eu acho muito bom porque elas alertam para essas coisas todas, para as doenças, para a utilização de métodos conceptivos, e eu acho que isso é muito bom, e a escola ainda força mais essa informação, então eu acho que é muito bom para coisa. Epá, eu concordo contigo, Bia. Toda a gente tem uma experiência diferente da sexualidade, então eu quero contar um bocadinho na minha. Na minha experiência, nem a escola foi mais ou menos, a família não foi nada. Eu acho que descobri de alguma forma sozinha, não sei se foi por internet ou por pesquisar, mas eu descobri Foi autodidata. foi exatamente. Eu acho que foi mesmo assim. Descobri sozinha e eu informei-me sozinha, mas isso da escola e os pais e as consultas acho importante. E uma coisa que eu queria acrescentar nessas consultas é a ginecologia, que eu acho bastante importante das mulheres. E a escola não incentiva, nem a minha família nunca falou nisso, mais a minha irmã, sim. Mas tipo, eu acho que a escola devia reforçar um bocadinho mais essa parte da ginecologia e a saúde da vagina da mulher, e a saúde do pênis também, tipo, como é que se nos devemos limpar, cuidar das nossas partes íntimas, até porque muitas pessoas acabam de se descuidar, mas não é porque querer, é porque realmente nunca foram ensinadas, e depois na escola os colegas podem gozar a dizer que aquela pessoa tem um cheiro mau, ou descuida-se assim, e pode no fundo até ter uma doença sexual e nem sequer saber. Muito bem visto, sim. E acho que partilhaste aqui questões muito pertinentes. Aliás, vocês certamente estão todas um bocadinho, embora acho que não estão a falar, sinto que também estão aqui a corroborar estas ideias, a importância da educação sexual nas escolas. De facto, às vezes eu tenho um bocadinho um dilema, que é também a escola, acho que já partilhei isto noutro programa, a escola, coitada, é que leva com tudo, não é? Salvo seja. Ou seja, qualquer coisa é para a escola. É uma sensibilização sobre a natureza, vamos para a escola. É uma sensibilização sobre a proteção civil, vamos para a escola. As crianças e jovens passam mais tempo na escola também. É verdade, também tens razão, Maria. E a verdade é que estas questões de educação sexual, embora, porque também há questões também aqui políticas, às vezes não se dá tanto, há governos que dão mais importância, há outros que dão menos importância,
Mas não se deve descurar, isto não é uma questão política, isto tem que ser uma questão, não é de direitos e saúde, não é? Porque quanto mais informados os jovens estão, melhor será também as escolhas que vão fazer. E outro dia assisti a uma sessão em que o objetivo não era falar dos métodos contraceptivos, então pediram que os jovens colocassem um preservativo lá numa banana. Vocês todas já devem ter tido essa experiência, que para algumas pessoas pode ser bastante invasiva, e isto depois também toca aqui noutras questões. Não sei se vocês têm essa percepção, porque é tal coisa, é a exposição perante o grupo de tu tens que estar a fazer uma coisa que à partida não vais fazer em grupo, não é? Vais fazer num momento de intimidade. Atrás das portas nunca ninguém sabe o que é que estás em grupo e que não faz. Certo, mas à partida isso será uma coisa muito íntima e muito pensada, e até porque também há um grande tabu, e isto não sei se também é outra questão que gostava de lançar a vocês, que é a vossa opinião acerca de a questão do método contraceptivo e do preservativo, por exemplo. Há muitos rapazes, eu noto isto na minha prática, que têm uma ideia de que o preservativo lhes tira o prazer, não é? Vocês estão todas a abanar com a cabeça, porque se calhar já ouviram isso, não é? E que é um mito, não é? Porque na verdade a ideia de que é o método contraceptivo mais eficaz, é top. Podes tomar a pila, podes ter o DIU, podes ter o implante, podes ter montes de coisas, mas estás protegida da parte da gravidez à partida, Mas não das doenças. mas não das doenças. E este continua, e aquilo que a Maria acabou de dizer, não é? Às vezes nós temos percentagens, e recentemente vi essa apresentação sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos tendo percentagens muito altas de jovens que possuem DSTs e que muitas vezes nem se apercebem que as têm, e que também não passam exclusivamente através das relações sexuais. Não, às vezes pode ser através da questão da higiene, às vezes até a utilização, não é, de uma WC pública, dos próprios balneários. Há doenças que se transmitem de forma até bastante fácil, mas o que é certo é que continuamos a ter um tabu muito grande em relação à utilização das doenças sexualmente transmissíveis. E uma discriminação a quem tenha. E uma discriminação a quem tenha, certo? A clamídia, o herpes, não é? A herpes genital, que acabam por ser doenças, certamente já viram imagens, que são doenças extremamente violentas, não é? E que afetam grandemente também o bem-estar das pessoas que a têm. E isto como aqui numa outra questão que tem a ver com a ideia, não é, de muitas vezes nós, na nossa saúde reprodutiva e na nossa saúde individual, termos também receio de falar sobre estas coisas quando temos um problema de saúde. Ou seja, há muita vergonha, muitas vezes, quando se trata aqui das partes baixas, há muita vergonha das pessoas falarem sobre isso e de se juntarem um bocadinho aos profissionais. E até outro dia ria, porque isto mesmo em relação aos psicólogos, tu tens um problema num dente, tu vais aonde? Não diz. Ok. Tu tens um problema, partiste um pé, vais aonde? Vais a um ortopedista. Mas tu tens um problema emocional, da tua natureza emocional, um problema, não é, da tua saúde mental. Então era engraçado, porque a pessoa ia ao guru, ia à terapeuta não sei de quê, ia não sei aonde, ia ao padre e não sei quê, e só no fim do fim é que chegava aos profissionais da saúde mental. E muitas vezes estas questões da sexualidade, eu tenho muitos jovens que continuam a ter também muito tabu em falar sobre isto, mesmo num ambiente seguro, mesmo num ambiente de confiança, continua a ser algo muito difícil. E então, quando falamos da nossa própria sexualidade, neste caso a masturbação, então aí é que a malta fica muito envergonhada. Fica até ouvir grilos, cri, 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 cri. Que é uma coisa tão saudável que as pessoas, para tu partilhares a intimidade com alguém, tu tens que conhecer-te a ti. Tu nunca vais poder saber efetivamente aquilo que tu queres
se tu não te explorares enquanto pessoa, Eu acho que a ideia da ser sexual. Eu acho que a ideia da masturbação tem muito tabu, principalmente por causa das religiões, porque há certas religiões que é muito repreendido ter o prazer. Por exemplo, eu não sei, ainda vou confirmar isto, que eu não tenho certeza. Católicos também, mas acho que nas Áfricas, se não me engano, cosem as vaginas das mulheres para elas não terem prazer. A Erika ficou com uma cara de surpresa, penso que ela não sabia. Pronto, agora aprendeste uma coisa comigo. O que é que achas disso, Erika? Tem até um filme que fala. Tem um filme que fala disso. Não é bem que fala, é uma mulher, ela muda-se desses lugares, ela vai para a América e depois ela foi retirada quando ela era pequenina e depois quando ela começa a crescer, por exemplo uns 18 ou 20 anos, ela tem uma infecção nessa área e depois ela vai para um médico para tratar isso, só que o enfermeiro era da mesma religião que ela e como ela não falava americano, pediram a esse enfermeiro que falava a língua dela para estar a traduzir as coisas para ela. E esse enfermeiro, ele não permite que ela tenha a cirurgia para estar a tratar essa infecção. E, enfim. Então ela não traduziu a coisa certa? Não. Repreendeu ela? Ele começou a dizer que seria contra a religião deles, que ela nunca seria perdoada nem pelos pais, nem por ninguém daquela religião, e que, enfim, nunca seria aceita. Sim, obrigada Beatriz Cunha por teu contributo também aqui a esta partilha sobre a questão o termo aqui técnico é mutilação genital feminina, que é infelizmente ainda, e deste um excelente exemplo Maria, em países africanos ou com, não só, mas também com raízes de religião muçulmana, em que é retirada a terminação nervosa, o clitóris, que é onde a partir das mulheres sentem maior prazer, é retirado para que a mulher não sinta nada no ato sexual. E seja só uma máquina de bebês. E seja só um objeto de reprodução. E de facto, quando nós paramos para pensar sobre isso, a desumanização, não é, de retirar a alguém o direito da escolha, do prazer, e isto não precisa ir para a África, não é? Nós ainda crescemos numa região, numa cultura em que o foco também do prazer da mulher ainda é muito retirado, infelizmente, ou seja, é muito focado nos rapazes, no homem, mesmo para o próprio ato sexual, do coito, não é muito mais direcionado para o prazer do homem, e aqui estamos a falar das questões de relações heterossexuais, em detrimento da mulher, que acaba por não, nem sempre conseguir atingir o seu orgasmo, que é o ponto alto do sexo. Também a boa notícia é que muitas mulheres, ou mais de 80% das mulheres, não atingem o orgasmo, só para informação, através do coito tradicional, não é? Através da penetração do pênis na vagina. Isso é um mito, nem todas as mulheres conseguem fazê-lo. O que é importante é que realmente há aqui, se calhar, uma maior disponibilidade para que os rapazes tenham este espaço, e acho que aqui a discussão é um bocadinho por aí, não é? Se calhar há um maior incentivo para que os rapazes explorem, não é? Através da masturbação o seu corpo, mas continuamos a ter aqui uma repressão da parte da mulher e da parte da própria autoestima da mulher, muitas vezes, que também se inibe, não é, de se conhecer e também de se valorizar o seu ser. O que é que tu achas sobre isso, Madalena Mel? Porque é que é importante as mulheres se conhecerem bem, na sua essência, não só na questão da sexualidade, mas porque é que tu achas que é importante nós nos conhecermos enquanto pessoas, enquanto mulheres? O que é que isso contribui também para nós? Eu acho que primeiro a gente devia nos valorizar primeiro, antes da gente se relacionar. Dar o nosso corpo. Exatamente, porque se a gente for mostrar o corpo a alguém, depois sem ter confiança em nós e na pessoa, a gente vai ficar sempre de pé atrás e tudo, então... Ou seja, é importante que também estejamos numa relação segura, numa relação com alguém que nós confiamos, e muitas vezes o próprio envolvimento sexual, e eu não sou nada pudica nestas coisas, acho que as pessoas devem se envolver à medida que sentem que faz sentido, mas o que se vai notando é que muitas vezes quando este envolvimento é feito de uma forma que não é protetora,
coloca em risco de forma rápida, não é? E muito crédito, às vezes a gente acredita que aquela pessoa pede-nos um nude, e estou a falar com aquela pessoa há 3 dias, e ela pede-me um nude e eu vou mandar o nude. Será que eu devo fazer isso? Eu acho que a questão de 3 dias nem sequer... Pode haver algumas consequências depois a nível das redes sociais, pode espalhar as fotos. Depois pode chegar aos pais, que os pais também podem não saber dos filhos, da família. Ou então não estragas toda a gente saber, na rua. Certo. Sim, isso também acontece. Certo. Também a exposição não é, muitas vezes, tu dás por ti e até que... Porque o ato de tu te envolveres com alguém, mesmo que seja através do sexting ou de outra forma, não é de troca de mensagens de caráter sexual, o ato em si não é mau. Se tu estás com uma pessoa que tu gostas e que tu confias, a outra pessoa que escolhe colocar as tuas fotos em redes sociais é que está errada, não és tu que começaste o processo. Estás errado. E acho que a gente está a diabolizar sempre a vítima, não é? Eu mandei uma foto, eu confiei naquela pessoa, a pessoa pega e lança a foto num sítio qualquer, ou num grupo WhatsApp, ou noutro sítio qualquer, ela expõe, mas a culpada sou eu que não tinha que mandar a foto. Eu acho que as pessoas têm muita ideia de que se a mulher mandou, ela é a culpada, ela é o determinado puta, digamos assim, sendo que, por exemplo, se a pessoa conversa com um homem há 3 dias, eu não diria que isso é por confiança, porque, por mim, eu não confiaria em ninguém em 3 dias. Mas, em forma geral, se a pessoa conhecesse há mais de 1 ano ou algo do tipo, teria confiança, teria sentimentos. Eu acho que mostrar o nosso corpo envolve também ter sentimentos, não é só por mostrar. Então, eu acho que se a partir do momento a gente confiou naquela pessoa, para exatamente a gente mostrar, para ter aquele prazer, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas mandam fotos do corpo por quererem que sejam elogiadas, para ter aquele conforto de, nossa, eu sou a única, ele tem olhos para mim, ele tem olhos para o meu corpo, não só para mim. Eu acho que deviam ter em mente que se a gente mandou, se as pessoas mandaram, foram justamente porque confiaram naquela pessoa e não deviam ficar a ridicularizar o que é a mulher mandar, porque normalmente os homens é que saem sempre safos nisso tudo, eles é que têm sempre razão. Ela mandou, então ela é considerada isso, ela é considerada aquilo, o homem não é considerado absolutamente nada, sendo que às vezes ele também possa ter pedido, às vezes ele também possa ter mandado, e justamente pela mulher ter confiado nele, ter querer, enfim, pode não sequer vazar. Eu acho que o que é nós, as mulheres, a gente pensa mais um pouco sobre o que é a nossa privacidade. Os homens não se importam de explanar. Eu não estou a dizer que é em forma geral, mas a maior parte dos casos são exatamente assim. Eles têm muita fama com os amigos, querendo ou não, os amigos influenciam muito, e eles ficam naquela, nossa, eu tenho que mostrar para o meu amigo. Eles vão lá e mostram. Eu acho que deviam pensar que os dois importam e que não tem uma vítima ou uma pessoa que é culpada. Se os dois quiseram aquilo, eu acho que deviam falar os dois na história. E pronto, querendo ou não, fotos não deveriam ser vazadas, mas infelizmente são. Mas é isso. Boa, Mariana, que lindo, que testemunho fantástico. Aliás, foi aqui muito bonito também ver-vos, por isso é que este tema é interessante. Eu acho que tu falaste aqui de uma questão, mas também lança outra questão, que é, se eu sei que a foto pode ser vazada, porquê é que eu vou mandar? Porquê é que eu sinto necessidade de mandar? O que é que está por trás dessa necessidade? Foi como eu disse, às vezes a gente tem a necessidade de querer ser elogiadas. Validação, sim. não é? Às vezes a gente não sente que a nossa beleza de cara e etc. é suficiente, e então a gente acha que... Porque para os homens o corpo é algo que é muito mais importante do que nós mesmas, fisicamente. E acho que... Ou seja, a opinião ou a validação que os homens dão do corpo da mulher é maior do que a nossa, é sobre nós próprios. Sim, okay. Eu acho que a maior parte dos homens age assim, porque para eles a gente tem que ter um corpo específico,
um corpo que lhes agrade, que dê prazer. E eu acho que se a gente se manda X fotos, é porque a gente quer que eles nos aceitem ainda mais. Ok. Que nos prendem ali. Ok. Tem várias pessoas que talvez estão a ver que o homem vai sair do relacionamento, por exemplo, e para isso, para não saírem, elas mandam fotos e etc, justamente por não querer perder aquela pessoa. Ok. Sim, faz sentido essa observação, não é? Também o medo, muitas vezes, que é uma coisa que nos angustia muito, não é? E vocês estão numa idade, e quando tinha a vossa idade, não é? Toda a gente tinha que ter alguém, não é? Tu tens que ter alguém, é quase obrigatório, não podes estar sozinha, de alguma forma. E se estiveres sozinha, começa a haver uma certa pressão, não é? Porque tens que estar com alguém. Mesmo que seja a pessoa errada, mesmo que seja uma pessoa que trata tipo pessimamente, mas é quase um mito, não é? De que é melhor do que estar sozinha. E isto criou-se também uma ideia, não é? Muitas vezes de que é preferível a mulher humilhar-se, colocar-se em situações de vulnerabilidade, mas tem alguém que gosta dela. Eu fiz gosta com aspas, agora esqueci que estava na rádio. Também acho interessante que a gente fala muito sobre os nudes espalhados das mulheres, mas não nunca dos homens, porque há tantos homens que começam uma conversa com uma foto, em vez de um olá, está tudo bem, é logo foto. Foto da pila. Exatamente. Então, Pilinha, há pila, uma como coisa quiserem. que eu digo sempre isto, eu acho que já vos disse isto várias vezes, mas vou repetir porque eu acho que tem que ser dito. As mulheres pecam sempre por uma coisa. Os nudes das mulheres têm identidade. Normalmente vão com cara. E então, quando tu vês a cara da Joaquina, tu sabes que é a Joaquina e as maminhas da Joaquina e o resto da Joaquina. Quando um homem manda um nude, São a pilinha do Joaquim. mandam a pilinha e a pilinha é igual em todo o lado, no chat GPT, no Google, ou seja, se meter uma foto de um pênis, quem pode ser aquele e pode ser o de qualquer outra pessoa. Ou seja, normalmente os rapazes aí acho que são um bocadinho, eu não diria mais inteligentes, mas protegem-se mais, porque ele pode sempre dizer, essa pila não é a minha. Mas as mulheres não podem mentir que esta cara não é a minha. Então, eu acho que esta geração tem que aprender, nós mulheres temos que ser amigas umas das outras, não nos julgarmos. Se virmos uma amiga a fazer este tipo de partilha, também tentarmos gentilmente, sem julgá-la, perceber porque é que ela está a fazer aquilo e tentar protegê-la, não é? Porque não, eu acho que ninguém faz isso, como dizia a Mariana, não é para se pôr numa posição, não é, em que vai ser maltratada, não é? Ou que vai ser, não é, posta, não é, numa rede social em que toda a gente vai te ver, sem necessidade. Acho que iam mandar para um pombo correio. Outro dia partilhava também, pronto, vocês sabem isso, não é novidade nenhuma, o que está na net fica na net para sempre, mesmo que seja apagado. E tu nunca sabes se alguém fez um print daquele nude ou daquela informação, seja ele, e podes estar super convencida que a pessoa apagou tudo e que ele foi correto, no meio disto tudo ele apagou. Bullshit, ele já passou para um monte de gente e se calhar esse amigo já guardou. Não é? Então vamos se proteger. Falou-se também aqui, que já vou só tocar aqui numa questão, o tempo já urge, este podcast hoje está a dar que falar. Há aqui uma questão que ainda não falamos, que é a questão da gravidez na adolescência. Nós, na região autónoma dos Açores, somos das regiões com mais índices de gravidez na adolescência. Ou seja, a malta tem conhecimento, a malta tem a educação sexual nas escolas, o pessoal até sabe como é que se faz bebês. Porque é que vocês acham que as raparigas se colocam também às vezes numa posição de vulnerabilidade que vai mudar, não é, a vida delas por completo? Tem várias já pessoas aqui ansiosas para falar. Por favor, quem quer? Eu acho que às vezes, isso é muito mal de estar-se a dizer, mas eu acho que elas metem-se em risco porque querem, porque há os métodos todos na internet. É só elas que têm que proteger. Estava a sentir muito com preconceito. Não, estou-me a referir que, por exemplo, é assim, a rapariga se quiser fazer com preventivo e o rapaz não quiser, o problema é dele, não é? Queres, ficas aí e vão-me embora. Acho que ela também, a pessoa, antes de se envolver com alguém, tem que respeitar a si mesma, seja em relacionamento, seja só numa
numa noite, seja o que for. Eu acho que a pessoa antes de se envolver com qualquer pessoa tem que se respeitar a si mesma. E, por exemplo, se o rapaz diz, eu não vou usar isso porque isso não me dá prazer, a tal conversa que a doutora Letícia estava a dizer há bocado. Problema dela, então ficas aí com a tua vontade e vou-me embora. E tanto as raparigas quanto os rapazes têm os métodos todos disponíveis, seja na internet. E gratuitos, muitos deles. Sim, que é só ir ao centro de saúde e eles dão uma camada de preservativos e muitas vezes em palestras eles dão. Na escola. Lubrificantes. Sim. Preservativos femininos também, que é uma coisa Sim. que nunca se fala. Então eu acho que realmente eles metem a vida em risco porque pensam que são inférteis. Eu acho que muitas vezes eles pensam isso e que Deus está sempre lá para pôr Deus a mão. está a dormir. Eu tinha uma moça uma vez que me disse, não sei, eu estava a dormir, era 3 da manhã, mas pronto. Ela vai-se porque eu não estava a ver. Mariana, parece-me que querias dizer qualquer coisa. Ias falar sobre isso. Eu ia- Concordas com a posição da Beatriz? Concordo completamente. Mas eu ia falar que atualmente eu acho que as pessoas agem muito por emoção, por vontade. Por exemplo, se a pessoa estiver numa festa e ela estiver sóbria, normal, mas entretanto começar a beber e depois vai lá ver uma pessoa e aí surge uma vontade assim de querer ficar com ela. Isso é uma história tua? Eu nem vou a festas, mas enfim. Eu saio à noite. Mas eu acho que as pessoas agem muito por um momento. Por exemplo, se a pessoa estiver numa festa, tal como eu disse, e surgir a vontade de o fazer, elas vão lá e vão fazer. Não vão pensar no, nossa, eu não... No depois. Não vão pensar no que pode acontecer. Vão agir por um momento. Era isso que eu queria. É normal, não é na adolescência a gente não pensar nas consequências. A verdade é essa. Não há nada... como é que eu ia dizer? É natural que um jovem, que ainda não desenvolveu, não é partes do seu cérebro, pensa no prazer imediato que vai tirar daquele momento. Não pensa nas consequências ou no impacto que aquela decisão vai ter. A questão é que quem é que vocês acham, depois da gravidez, que acaba por ficar com a sua vida mais comprometida? A mãe. A mãe que é A jovem, carregadora. muitas vezes, Sim. com 14, 15, 16 anos. É porque o pai só Infelizmente. fez. O pai só fez. Mas depois a mulher tem a parte de parir, que eu acho que eu nunca pari, não é? Então não sei a dor, mas dizem que é péssimo para carregar com aquela barriga enorme. A parte depois de quando nasce, se fosse cesariana, acho que é muito pior a cicatrização e essas coisas todas. E o homem o que é que sofre? Certo. E Só estás se a basear, E mesmo não é, Beatriz, estás a falar não é de um curto espaço de tempo que são 9 meses. Sim. E depois, não é? Depois, Aquela criança depois, cresceu, nasceu. Tantos casais que a gente vê aí de adolescentes que a mãe, coitada, é que ficou com o filho e o pai desapareceu, não sabe onde é que está, É porque a verdade é fugiu. que muitas vezes é uma criança a cuidar de uma criança. Realmente. Ela acaba por crescer num ambiente assim mais... Mas se não tiver ajuda, por exemplo, dos pais. Dos próprios pais. Nós, felizmente, já não vemos tanto isso, não é? Pais que abandonam também as filhas ou os filhos nesta fase. e ainda bem. E ainda bem, não é? Que é uma fase extremamente difícil, porque eu também queria ver isto de outra perspectiva. Embora acho que não é o sonho de ninguém ter uma gravidez na adolescência, a verdade é que todos nós podemos ter, não é a infelicidade ou a felicidade, vista das várias perspectivas, porque nós temos muitas jovens que têm o sonho de ser mães, se calhar não era naquele momento da sua vida, não é? Mas também não queria que passasse uma ideia de que a gente está a julgar, porque qualquer pessoa pode ter, não é? Numa noite, não é? Num one night stand, pá, e às vezes as coisas acontecem e não estavam premeditadas para acontecer. A subida escolar ainda E- fica estragada. E condiciona. Já tive muitos casos de sucesso também, que gostava de dizer isso, não é? Jovens que tiveram os seus filhos e nós também no próprio CDJ vamos conhecendo situações de sucesso. Agora o que eu sinto é que se eu, enquanto mulher adulta, já não é que a minha vida formada, quando fui mãe, percebi a quantidade de mudanças que houve na minha vida, às vezes tenho muita empatia, muita compaixão por uma jovem que não é, com 16 anos, queria acabar o 12º, mas se calhar já vai ter que pensar se consegue ou não, que até gostava de ir para a universidade, mas se calhar este plano já não pode ser para já, ou pelo menos numa primeira fase,
que se calhar os amigos estão a ir para a night e a curtir e ir para um concerto e ela, pronto, tem que ficar em casa com o seu filhinho e está tudo certo, não é? Porque, e de facto a experiência às vezes também, e para algumas jovens, também não é tão traumático no sentido que identificam-se com o papel de mãe. Eu conheço uma jovem que teve, quando se foi mãe, ela era muito nova, mas ela deu-me ali uma lição incrível de maternidade. Ela é uma mãe extraordinária, ou seja, também às vezes não é só uma questão de idade, nem uma questão... A grande diferença é que ela teve o suporte do namorado, o suporte da família, acho que vocês estavam aqui a falar, é importante, e acima de tudo ela colocou este plano como o seu plano neste momento, mas ela não abandonou os seus objetivos, reinventou-se a dar uma forma, e isso também é inspirador. Olha, para terminarmos, já estamos mesmo 45 minutos, uau, vocês, quem nos está a ouvir está a ser muito simpático, já está a ouvir há bocadinho, é muito simpático, e com opiniões de todas as jovens aqui presentes. Este tema dá que falar. Acho que a única coisa que já falaram aqui, que eu acho que tem que se reforçar quando se fala da questão da sexualidade, é a questão do consentimento. No money, no funny, sem proteção, não há ação. Podíamos fazer um slogan aqui. Eu, por acaso, tenho um slogan assim, no money, no funny, só que, desculpa pela viate, o meu é no booze, no puss. Mas aqui tocaste no booze, acho que é importante a questão de, se eu não estou em condições, a pessoa que vai tentar ter alguma coisa comigo deve parar imediatamente. Se eu digo que sim no início, e há vocês têm que ver um spot que se chama, agora não sei o nome, que na verdade compara o chá, a beber chá, com o dar ou não o consentimento sexual. E se eu quero beber chá, mas a outra pessoa estava a berbulhar, mas entretanto ela já não quer beber o chá, a gente não bebe o chá, e tu não vais obrigar a pessoa a beber o chá. Então é um bocadinho a comparação eu até estava tipo, não é? Estava com aquela pessoa e aquilo estava a rolar, mas há um momento que eu digo, ok, eu não quero, eu não estou preparada. Parou. A outra pessoa não pode dizer, mas tu querias já 5 minutos. Está bem, mas eu agora já não quero. E a partir do momento... E até durante o relacionamento, se a pessoa não dizer que não quer mais, para-se tudo. Não quer mais. Mas a gente já começou, não importa. Sim. Há também uma coisa que eu gostava só de falar, que assim, de uma forma geral... que tem a ver, falou-se muito aqui do lado feminino, acho que também é importante falarmos da questão masculina. A iniciação, muitas vezes, da sexualidade também no masculino, às vezes é um bocadinho distorcida, porque nós temos jovens, infelizmente muitos jovens, que onde é que vão aprender a tirar dicas para o envolvimento sexual? Na pornografia. Sim. Em vídeos pornográficos. Um vício muito grande. Sim, pode se tornar até uma coisa viciante, mas a questão é que a pornografia que a maioria destes jovens tem acesso é a dita pornografia mainstream, que é uma pornografia que assume a superioridade do homem na relação sexual. Ou seja, eles acham que as mulheres vão sentir prazer se eles puxarem os cabelos a elas, ou se elas não se sentirem humilhadas de alguma forma. E nós temos que incentivar também, e a pornografia não é uma questão só de género masculino, há imensas mulheres que gostam e que se identificam, mas existe pornografia mainstream, que é a pornografia feminista, que é um tipo de pornografia que já, para além da inclusão das várias formas de sexualidade, que vai desde a homossexualidade, bissexualidade e a transexualidade, etc., não se resume à dinâmica homem-mulher, também apela muito à questão do consentimento. É uma pornografia que tem outro tipo de cuidado e que também mostra como é que o envolvimento sexual pode ser feito de forma saudável. E se calhar, se houvesse mais porque não se fala sobre isto, nós estamos a fazer uma coisa... André, costumas ter, agora perguntei para o André, costumas ter perguntas de gente a falar sobre isto na rádio? Muito raro. Muito raro, pronto. Estamos a fazer uma coisa inovadora em horário nobre. As senhoras e os senhores mais velhos se calhar estão a dizer que tal desgraça que a Rádio Clube da Angra já foi melhor. Mas a verdade é que estamos a fazer um serviço público, que é falar de uma coisa que é importante
para todos nós, não é só para os jovens. Alguém tem que falar. Há muita gente que não vive a sua sexualidade em pleno porque nunca se disponibilizou a fazê-lo ou porque nunca se informou na melhor forma que podia fazê-lo. Casou com uma pessoa, está há não sei quantos anos com essa pessoa e não sabe ter outro tipo de envolvimento com aquela pessoa. Então, na verdade, a gente está também aqui a falar de uma coisa que é importante para todos nós. Meninas, last question. Let's wrap this up. Obrigada. Acho que foi lindo ver-vos aqui todas a partilhar. Estavam todas meias encabuladas, algumas no início, mas estou muito orgulhosa de todas por terem também partilhado de forma muito genuína a vossa opinião, a vossa postura, e é tão importante também termos às vezes a oportunidade de dizermos aquilo que pensamos. Agradecer a todas, agradecer também, pronto, a Yara e a Beatriz Andrade estão noutra... Teles, não, a Andrade está aqui, elas são tantas, são mais que as mães. A Beatriz Teles está e a Yara Silva estão num projeto também com o CDJ Fortis no âmbito da Academia Empreendedora, vão estar agora estes próximos dias no âmbito da Feira de Empreendedorismo Jovem, que também foi um desafio que foi lançado aqui ao grupo, e temos um projeto muito giro que vai revolucionar a forma como as pessoas se deslocam na Praia da Vitória, não é assim vocês? Muito bem, o Praia by Boat. Muito obrigada a todas, até para o mês que vem, cujo tema será a imigração. Acho que é um tema muito interessante. Obrigada, até à próxima e fiquem entre nós. Até já! Tchau, beijo. Vida Fortis, um programa do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil, CDIJ, da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória. Coordenação de Alvarino Pinheiro, Letícia Leal, Bárbara Faria e Marina Silva. Fortis, um lugar seguro onde te tornas mais forte.